Uma boa noite a todos. Como é gostoso a gente ser acolhido, né? É bom, massageia a nossa alma, né? Porque quando a gente busca a casa, é como se nós estivéssemos enchendo o nosso coração de luz, de amor, de paz, e isso alimenta a nossa fé e nos faz seguir em frente. Então é exatamente nesse intuito, para que a gente possa realmente sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, porque nós viemos buscar a cura, e a nossa cura e o nosso equilíbrio físico, mental e da alma. Então, os irmãos encarnados e os desencarnados que aqui estão, que sejamos todos acolhidos pelo Pai, por Jesus, por Maria e toda a espiritualidade que assiste à casa, os irmãos franciscanos. Eu vou abordar um assunto interessante e que faz a gente pensar. E isso é importante, tem que pensar. E se sair daqui cheio de dúvidas, melhor ainda, é que aí vai buscar estudar. Que é o grande intuito, né, da nossa doutrina. Amai-vos e instruí-vos. Dentro de nós há, sim, sem dúvida alguma, um universo. E esse universo, para o nosso entendimento, para o nosso grau de evolução, ele é extremamente complexo. Mas, para aquele que nos criou, é simplesmente um estalo de dedo. E tudo se fez. Então eu gostaria de abordar um assunto que é algo que acontece dentro de nós a todo instante, desde o momento em que o óvulo foi fecundado, que criou-se o cérebro, até a nossa descida à sepultura, quando se dá o último suspiro, não aquele da padaria, o suspiro. A sinapse. A sinapse é uma palavra que veio do latim, do grego, que tem o mesmo significado, que é a ação de juntar. Então, na genética, significa a sinapse é o emparelhamento de cromossomos. 50% do pai, 50% da mãe. E junto a esse processo, existe um processo chamado meiose. É aula de biologia agora, tá? Mas nós já vamos chegar já. E esse processo de meiose nada mais é do que uma divisão celular, mas só que é uma divisão que acaba se multiplicando. Por quê? É uma progressão geométrica, ou seja, é de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, de 8 para 64, 128, 356, e explode o número de células. E na fisiologia, a sinapse é a área, o local de contato entre um neurônio e outro. É a sinapse. E por esse impulso elétrico nervoso, nós temos o nosso raciocínio. Interessante, né? E tudo isso acontece dentro de nós, sem a gente se dar conta.
Mas e para a espiritualidade, o que significa a sinapse? É a união, é o estado mental, consciencial, ou seja, nosso espírito. E é essa sensação de conexão nós e o universo. Pois bem, então nós podemos aqui tirar um parâmetro como se a empatia fosse um exemplo de sinapse espiritual. Por que não? Que é quando a gente sente a dor do outro em si e busca auxiliar. E na realidade, vou inventar um verbo agora só para fazer de conta, né? Mas não existe porque já pesquisei. Se houvesse um verbo chamado sinapsear, se houvesse, Jesus veio nos ensinar a sinapsear, a conjugar esse verbo, porque é uma associação dele com a meiose, aonde dividindo se multiplica. Então, ele ensinou a unir, olha aí, a unir, que é a sinapse, a unir para repartir, e ao repartir, multiplicar. Aí começa a encaixar o raciocínio. Então, lá nos evangelistas, foi tão importante essa passagem que foi citada por todos, que é a multiplicação dos pães e peixes. Então, os apóstolos vão até Jesus para relatar como estavam ensinando, como estavam explicando as coisas e tal. E claro, tudo isso gera um cansaço. E Jesus, vendo esse esforço, esse cansaço, tudo, os reúne à parte para que descansassem e tal, mas a multidão enxerga e vai ao encontro deles. E vai em busca, porque era uma multidão faminta, não só de alimento do corpo, mas faminta do alimento espiritual. Pois bem, Jesus se compadece, chama os apóstolos e diz: manda todo mundo se assentar para que possam comer. Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala que se assentem. E todos comeram, todos se saciaram. E, ao final, sobrou alimentos. Essa foi a passagem, né? Resumidamente, mas foi a passagem. E realmente Jesus é o pão vivo descido do céu. Não temos dúvida disso. E ao dividir, vamos imaginar assim, ao dividir, ao fatiar esse pão, com um único pão, foi aliviada a fome de várias pessoas. Esse é o significado. Esse ato de unir, sinapse, os cromossomos lá que comentei no começo, 50% de um, 50% do pai e da mãe, e junto a isso a meiose, que é aquele processo onde dividindo se multiplica. Então, nesse
nessa passagem do Evangelho, cabe muito bem essa sinapse e essa meiose. Fica bem esclarecedor. Porque se nós nos fecharmos dentro do nosso orgulho, nos emparedarmos, orgulhoso, egoísta, nós deixamos o nosso irmão necessitado e só enxergamos o nosso próprio umbigo na realidade. E ao contrário disso, quando nós expandimos, dividimos, nós multiplicamos. As nossas virtudes se multiplicam, se enfazejam no bem. Então nós deixamos de ser aquela ilha e passamos a ser pontes, ligando uns aos outros. Pois bem, esse é o universo interno, o nosso. Agora nós vamos falar de um fenômeno, não é bem um fenômeno, é um evento astronômico que acontece no universo e que com certeza todos nós já vimos e vamos ver, que é a eclipse. A tal da eclipse da Lua, né? E o que é essa eclipse? Esse evento astronômico é quando um objeto celeste passa na frente do outro que está muito distante. E com isso faz o que aqui na Terra? Sombra. Quando ele passa na frente do outro, ao local que está esse objeto, gera sombra. Então ali o dia vira noite, vira penumbra. Vejam bem, esse evento astronômico que é comum, acho que todo mundo já viu para espiritualidade. Espiritualmente, analisando um eclipse, ela representa uma oportunidade de transformação, de revelação, onde se encerra um período, começa outro, onde as verdades começam a aparecer. Aquelas verdades ocultas aparecem. Então serve realmente como um tempo de reflexão, onde nós buscamos lá no nosso íntimo as nossas necessidades. Ali despejamos aquilo que já não nos importa mais, buscando novos valores. Esse é o eclipse. E nós vamos chegar lá, o porquê que eu cheguei nesse raciocínio. Porque ao final, depois que a Lua passa em frente do Sol, há o quê? Uma clareza
o sol volta a brilhar. Então é transformador para a vida da gente, porque realmente marca um novo portal. E bem trabalhadinho, buscando a nossa própria cura espiritual, o nosso equilíbrio, nós podemos traçar vamos dizer assim, uma ponte entre duas coisas. Esse eclipse podia ser representada para nós a reforma íntima, onde nós buscamos lapidar, se acertar, dar realmente um novo sentido na nossa vida. E aguçando assim, nós vamos ampliando dentro de nós a nossa intuição. E isso oferece um impulso energético dentro de nós. Nos sentimos mais fortes, mais aptos, mais corajosos. Começamos a ter mais sabedoria. Então, realmente, nós podemos dizer que a eclipse lunar, agora uma analogia. Vamos colocar a Lua, que está mais perto, mais próximo de nós, né, da Terra. Vamos colocar a Lua como os nossos problemas. E o Sol da existência, essa fonte de energia, essa fonte de luz, Jesus. Os problemas estão mais próximos de nós do que Jesus. Quando percebemos que esses problemas apagam momentaneamente ou por um tempo a luz vinda de Jesus. E quando essa lua de problemas encobre a passagem da luz do Mestre, nós sucumbimos na penumbra, escurece, perdemos a noção, perdemos o chão, nos entristece. Mas, como tudo passa, a lua de problemas também passa. E a luz do Mestre volta a brilhar. Então aquilo tudo que ofuscava, agora é luz. Então é necessário que nós tenhamos, sim, o entendimento. Para isso, a nossa doutrina, ela é muito clara, mostrando para nós o caminho, mostrando para nós que a nossa fé não é uma fé dogmática, como foi imposta lá atrás, lá nos idos de 500 e alguma coisa, lá 536, se eu não me engano, quando foi abolido por Justiniano a lei da reencarnação. Então ali bagunçou tudo. E ali começou-se a vender as indulgências plenárias em troca do reino de Deus.
Então, por medo, as pessoas obedeciam, né, no sistema helenista, onde há um céu eterno e um inferno eterno. Ah, você é bonzinho, vai para o céu. Ah, você é ruim, vai para o inferno. E nós sabemos que não é assim. Porque essa abençoada doutrina nos disse fé raciocinada. Mostrando sim, descortinando, tirando essa lua da nossa frente e deixando o sol de Jesus banhar a cada um de nós. Então vamos assim, nesse raciocínio, necessário sim estudar, ou seja, adquirir os conhecimentos oferecidos pela doutrina, porque ela nos esclarece, ela nos ampara, ela nos sustenta nos momentos mais difíceis. Tanto isso é uma realidade que quando há o desencarne, as pessoas, não que não sofram, mas por entender o que está se passando, nós acabamos sofrendo menos. Essa nossa busca pelo entendimento nos faz apacentar a nossa alma. Então, quanto é interessante, né, esse exemplo do eclipse da lua, que essa lua de problema todo mundo tem, não tem dúvida nenhuma. E acho que deve ter uma dúzia de lua para cada um, né? Porque é problema em cima de problema, mas a gente vai dando o nosso jeitinho. E todo mundo lembra, né, que para a gente enxergar o sol, quando está com eclipse, o que a gente faz? Lembra que a gente pegava um raio-x? Ou aquele que tinha aquela lente preta do soldador também, coisa desse tipo, para filtrar, para enxergar. E por que não comparar esse filtro com esse entendimento, com essa busca, esse discernimento, esse estudo, essa compreensão, esse fortalecimento da nossa fé, para poder filtrar e continuar enxergando a luz vinda do sol, vinda de Jesus. Então eu quis trazer para a gente raciocinar juntos, que eu achei muito interessante, porque realmente dentro de nós há um universo. Trilhões de células, bilhões é tudo em bilhões, trilhões dentro de nós. É a mesma coisa que está aí na constelação, que são bilhões de estrelas, milhões, é tudo em bilhões, bilhões, trilhões. E isso há dentro de nós, sem nos darmos conta. Então, meus queridos amigos, vamos enfrentar tudo isso, essas luas que ofuscam, essas luas de problemas que ofuscam a luz de Jesus na nossa vida. Vamos enfrentá-la de cabeça erguida, com coragem, com fé, com determinação, com discernimento, com entendimento do que está se passando e tirar proveito disso e fazer disso a nossa evolução, o nosso progresso, que é exatamente para isso que nós viemos.
para evoluir, para progredir, e não para viver estacionado. Vem, encarna, desencarna, tudo igual. Que desperdício de oportunidade. E vai saber quando que nós vamos ter outra chance, como esta que nós estamos tendo. Só Deus sabe. Só o nosso Pai, que é provedor de tudo, que sabe a hora que nós vamos poder voltar. Não é a hora que nós desejamos, e sim a hora que for, a hora determinada para a gente voltar. Então vamos enfrentar isso na vida, porque ninguém gosta da gente como a gente mesmo. É uma grande verdade. Ninguém ama mais nós, cada um de nós, do que nós mesmos. Isso é uma grande verdade. E não é egoísmo, é sobrevivência. Porque se a gente não se ama, se a gente não se preserva, não se conserva, você está indo contra as leis naturais, você está indo contra tudo aquilo que Deus criou. Simples. Eu vou morrer. Tá bom, todos vamos. Mas porque eu vou morrer, então eu vou beber até cair, vou me drogar, vou me prostituir, tudo em excesso. Aí era para viver 80, 100. Desencarna com 30, com 40. E aí? Para quem que nós estamos devendo? Essa conta vai ser cobrada. Não tenham dúvidas disso. Porque Deus é justo, é bom e é misericordioso. Então, nessa linha de raciocínio, para a gente já ir finalizando, nessa linha de raciocínio, essa sinapse, junto a essa meiose, que é lá no nosso universo interior, onde ele mostra que, dividindo, se multiplica. Onde ele mostra que, somando a parte de um com a parte do outro, é que se inicia algo novo. E um fenômeno natural que ocorre no nosso universo externo, no cosmos, que é o eclipse. Então, daí vamos buscar entender esse movimento, que são os problemas que nós enfrentamos. Então, vamos enfrentá-los com cabeça erguida, firmes, corajosos, na certeza de que vai passar e que a luz do Mestre, o sol na nossa vida, voltará a brilhar. Assim eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa me deu, e a próxima vai ser no dia 3 do mês que vem, só que aí acho que vai ser na terça-feira. Muito obrigado por me ouvirem, viu? E vamos seguir em frente.